Olá, sejam bem-vindos ao Marketing Mix e ao Empower Brands Channel. Antes de avançarmos para mais uma entrevista surpresa, não se esqueçam de subscrever já o nosso canal e de ativar as notificações para ficarem sempre a par de todos os episódios e estreias. A música é um território muito apetecível para as marcas que querem construir uma relação emocional com os consumidores. E neste episódio podemos dizer que se junta o patrocinador e a banda de rock. Sérgio Carvalho, diretor de marketing da Fidelidade, é um apaixonado por música e assim que foi desafiado a vestir a pele de jornalista, quis surpreender os Linda Martini. Hélio Moraes, baterista da banda, e Cláudia Guerreiro, baixista, não sabem quem os espera. Mas nós quisemos que Sérgio Carvalho nos explicasse os motivos desta escolha. Martini neste caso, é um guilty pleasure, não é? Portanto, gosto muito de música e, olhando para o panorama da música em Portugal, os Linda Martini são uma banda que sigo há muitos anos e, portanto, a qual sou fã. E, portanto, esta foi uma oportunidade excelente de combinar, de facto, duas coisas. O olhar para a música no contexto da minha vida profissional, enquanto gestor de marcas, e também cruzar aqui o meu gosto pessoal por uma banda que me diz muito. Vamos misturar ideias? Ora, boa tarde. Boa muito tarde. bem-vindos. Prazer ter aceito o convite. Muito obrigado. Obrigada. Foi a Olga, não foi? Falou contigo. Exato. É muito minha amiga. É dos tempos de escola na zona de Massamá. Sim, sim. Também és desse lado, portanto. Onde eu estou, a Cláudia, por acaso, não estou lá. Mas... Pois é, não. Certo. Sim, vocês que a Os luz ali outros pelo meio. Sim. Também somos todos no mesmo sítio. Cláudia, Hélio, mais uma vez obrigado por terem aceito o desafio. Para começar, a 31 de janeiro vocês estavam no Coliseu aqui em Lisboa a encerrar, enfim, diria o tempo de estrada com o último álbum. Depois vem a pandemia e depois voltei-vos a ver tocar no São Luís, num registro muito diferente. Como é que é esta mudança de duas experiências tão diferentes e para vocês, enquanto o vosso estilo de música e a vossa forma de atuar e de estar ao vivo, esse é o maior reflexo daquilo que é de facto a pandemia, esta diferença de estar a atuar no Coliseu para milhares de pessoas ou estar a atuar no São Luís da maneira que foi? A diferença não é atuar num grande e num pequeno, a diferença é que num ano normal não há 7 meses de diferença entre um concerto e outro, isso é que é mesmo um reflexo, um triste reflexo da pandemia. E a dinâmica, esta questão das máscaras, a questão Sim, de tudo. ver um concerto de Martini sentado é uma Pois. experiência diferente, não é? Sim. Para o registro. É, porque mesmo nós fazemos bastantes teatro, não é? Porque, Certo. apesar de tudo, uma das formas de se promover um disco em Portugal é fazer uma tour de teatros e de auditórios. E aí as pessoas estão sentadas. Mas mesmo em teatros é muito frequente as pessoas levantarem-se a dada altura. E agora é mesmo impossível. Eu vejo, da minha perspectiva de fã, não é? De seguir, e por exemplo, eu estou a ver a experiência de São Luís, 7 meses depois há muita vontade em voltar, e vocês escutaram muito depressa aquela sala. É um bocadinho este misto, não é? O medo por um lado, a ansiedade, como é que isto vai Sim. funcionar, mas ao mesmo tempo a vontade de voltar. É fome com a vontade de comer, não É. Sim. E as duas coisas não são, é um bocadinho um contraste. Estamos sempre de um lado a pensar no lado do medo e do outro lado a pensar do lado da saudade do regresso ao anterior. Mas eu introduzi-vos este tema porque para as marcas também é difícil, assim como vocês têm dúvidas do que é que vai acontecer a seguir, para nós também, ou seja... Mas como é que definem budgets? Essas coisas Budgets, todas, não é? como é que fazemos a ativação, a música, sobretudo os grandes espaços, era um sítio ótimo para investir, e daí esta pergunta dos espaços maiores, espaços mais pequenos, porque para as marcas, enfim, as turnês de teatro, como vocês diziam, salas mais pequenas ou espaços maiores, esta é a grande questão, onde é que vai estar o público, onde é que vai estar o público Eu e onde é que diria, vai gostar de estar, não é? eu aí diria que durante um bom período estará essencialmente nos teatros. Pois, pelo menos está tudo controlado, não é? Consegues controlar onde as espaço. pessoas estão sentadas. Porque esse é um bocadinho, acho que é um desafio para as marcas, é precisamente perceber isso. E eu falo para mim, enfim, na marca que faz gestão da ativação,
De facto, os festivais eram um sítio fácil, se quisermos uma lógica de número de pessoas / investimento, Sim, sim. porque logisticamente também é mais fácil, etc. Mas cada vez começa a aparecer mais esta ideia de facto, as turnês, espaços pequenos, até descentralizar um bocadinho a música, acho que poderia vir a ser um caminho, não é? Tem essa parte interessante também, acaba por chegar a mais sítios, não é? E a verdade é que se não fizermos, e acho que estamos aí todos de acordo, se não fizermos nada por estes espaços, a música vai ficar a ser uma zona, não é? Sim. Mas as bandas têm todas que fazer isso e precisam desses espaços, porque senão ninguém vive só de um festival de verão. Certo, é isso. Ou 2 ou 3. É preciso que estes espaços existam para, não só para levar a música a muitos sítios, como para, pronto, para nós termos trabalho durante um ano inteiro. Eles dividem-se de uma maneira lógica. Pronto, Certo. tens os espaços mais de inverno, tens os espaços Sazonal. mais de verão. Mas aí, se calhar, o desafio é mais para as marcas, de encontrar forma de encaixar nessa sazonalidade Pois, e tirar porque o os espaços máximo. pequenos à partida não têm tanto interesse para as marcas, não é? Para as bandas até têm, mas de facto para as marcas se calhar é complicado. Acho que terá que haver, se calhar, uma forma diferente de pensar, que é, óbvio, quando se faz um festival grande, estás a comunicar para uma massa gigante de pessoas, né? Ou seja, é muito fácil concentrar ali uma série de gente que tem contacto com a marca. Mas, por outro lado, fazendo uma coisa de turnê, é claro que estamos a falar de números muito abaixos, mas, por outro lado, há uma questão do espaço temporal. O espaço temporal é mais prolongado, não é? Portanto, mais tempo a comunicar a marca e em mais sítios diferentes. Portanto, eu acho que é um desafio para as marcas perceber como é que podem fazer isso, claro, mas eu acho que, em último reduto, até pode ser interessante. Vocês, as redes sociais, vocês também trabalham, obviamente, acham que o futuro também passará mais por aí? Vocês, como banda, gostam desse território? Como é que vocês gerem a vossa marca nas redes sociais? É complicado. Mal. Porque qual é o maior asset que nós temos para comunicar nas redes sociais? São as coisas a acontecer, não é? Portanto, ter argumentos, ter coisas para comunicar. A partir do momento em que não há concertos, por exemplo, isso é uma coisa que nos alimenta semanalmente. Se há um concerto ou há 2 concertos nessa semana, nós passamos essa semana a alimentar esses concertos. Hoje em dia, o que há para uma banda que ainda por cima tem o tipo de postura que nós temos? Quer dizer, não somos uma banda que faz vídeos a dançar no TikTok, não é? Portanto, também não é isso que as pessoas que nos seguem esperam de nós. Portanto, não faria sentido sequer fazermos agora uma viragem e passarmos a comunicar dessa forma. Mas não teríamos jeito absolutamente nenhum e Podia ser engraçado. Mas seria um desastre. Mas, ou seja, tendo poucas coisas a acontecer na vida ativa de uma banda, restam-nos as edições, se decidimos fazer edições, pontualmente uma coisa ou outra, como fizemos logo no início da pandemia, gravámos um vídeo em que cada um estava em sua casa, depois juntámos as coisas. Claro que conseguimos pensar em coisas alternativas para ir comunicando, mas o trabalho de pensar o que é que se pode fazer é muito maior. E não só o trabalho é maior, como conseguir concretizar em alguma coisa decente, sendo uma banda. Sendo uma banda. Claro que um artista em nome individual acaba por ser mais fácil, não é? Porque a pessoa está à espera de ver aquele artista individual, não? Está à espera de ver aquela pessoa a comunicar. Ou, olha, estou aqui a fazer umas músicas novas em casa, no piano, blá, blá. Pronto, acaba por ser uma coisa diferente. Agora, uma banda que se expõe como um todo, fica bastante complicado esta coisa da pandemia, não é? Porque não estamos juntos tantas vezes, estamos, claro que ensaiamos, não é? Mas não estamos juntos tantas vezes como estaríamos e fica mais complicado criar produto para comunicar. É um desafio muito grande. E vocês deviam-se a fazer esse trabalho de criar conteúdo junto com marcas, diz programações, diz conteúdos, programas editoriais, porque ao fim e ao cabo provavelmente alguns traem o caminho, não é? O vosso conteúdo é diferenciador, atrai, e as marcas têm as marcas, estou a pensar nas agências, nos produtores, estou a pensar, enfim, nas empresas em si, têm um bocadinho essa necessidade também de alimentar as suas fontes. E acho que foi uma das coisas que viu muito na pandemia, foi um bocadinho esse aproximar e cruzar destes dois mundos. Vocês, enquanto banda, como é que vem esse cruzamento entre as marcas e o vosso trabalho e a vossa música, etc? Nós somos 4 e às vezes há coisas que são um bocadinho complicadas porque temos posturas diferentes dentro da banda. Nunca houve um líder e então não há aquela coisa de um decide e os outros vão atrás. Um decide, o outro diz que não, depois o outro diz que sim, o outro diz que não e aquilo fica tudo... empatado. Exato. E então, das poucas coisas que fizemos até hoje, elas não têm sido as situações mais consensuais. Eu acho que dependerá sempre muito do tipo de proposta. Claro que sim. É uma coisa que tem essencialmente que fazer muito sentido para nós, mais se calhar uma marca aliar-se a nós do que nós aliarmos-nos a uma marca. Mas é isso, isto é falar no abstrato, não é? Certo, Só com claro. propostas concretas concretas. É que nós conseguimos perceber se faz sentido ou não.
marca Linda Martini falávamos nisso, vai atingir a maioridade, fazer os 18 anos. Ainda recentemente, vocês assinalaram, passou 2 anos desde o último concerto de Paredes de Cora e eu acho que traga essa imagem na memória porque ver mais de 20 mil pessoas a assistir a Linda Martini, mas com várias gerações ali misturadas. E eu ainda há bocado brincava estávamos a falar um bocadinho sobre este tema da pandemia, falávamos da minha filha que tem 16 anos e, portanto, estava no mesmo espaço com ela e íamos a conhecer músicas vossas, duas gerações muito distintas, mas havia muita gente, vocês de certeza já acompanham isso, muitos miúdos, muito mais novos, adolescentes, pessoas mais velhas que os acompanham desde o início. Como é que é trabalhar esta transversalidade de gerações? Eu acho que isso não está muito, não é uma coisa que nós controlemos, eu acho que acontece só. Boa. Eu acho que o facto também nós não temos muitas oscilações no sentido em que não somos uma banda que a cada disco vá à procura do que é que está a bater no momento, não é? Claro que tentamos sempre fazer um disco diferente do anterior e achamos que o temos conseguido, mas acaba por estar num espectro mais ou menos alargado. Mas o que nós reparamos é que se calhar por também não sermos uma banda que mude radicalmente a cada disco, se calhar continuamos a manter as pessoas que nos acompanhavam no início. Por outro lado, também o Passa-Palavra acaba por trazer pessoas mais novas para os concertos. E o que vamos reparando isso é uma coisa que nós sempre conversámos uns com os outros, que é, enquanto nós tivermos miúdos muito novos à frente, a banda está viva. Quando já só tivermos gente da nossa idade, é porque a banda está a morrer, provavelmente. E isso é uma coisa que nos dá uma alegria muito grande. Que nós olhamos do palco para o público e as primeiras filas têm gente muito nova e à medida que a idade vai aumentando, vão ficando mais para trás. Porquê? Porque, quer dizer, quem faz som de um determinado sítio e esse sítio é onde o som está melhor. Portanto, quem já esteja mais preocupado em ouvir o concerto do que necessariamente em fazer parte daquela massa que salta e que grita as músicas, acaba por ir chegando-se mais para trás para onde está o técnico de som. Ótimo. Se vocês tivessem que lançar um desafio e tendo em conta, enfim, o que está a acontecer às bandas, a todas as pessoas envolvidas na música, os produtores, os espaços, qual era o ângulo que vocês gostavam que as marcas estivessem atentas, sobretudo pensando no que vem aí a seguir e, portanto, vai haver aqui um momento, e espero eu, em breve, vamos precisar todos desconfinar, digamos assim. Qual é o rap que vocês gostavam de lançar às marcas? Uma coisa que eu senti nesta altura foi que as marcas se associaram a nomes grandes. Ou seja, em vez de ajudarem os nomes que estavam a passar mal a irem para cima, associaram-se a nomes que à partida já se iriam orientar bem nesta altura. E uma coisa que eu acho que era interessante era eles próprios desafiarem-se a associarem-se a nomes mais pequenos, nomes que não têm visibilidade, fazerem uma coisa nova com isso, porque seria novo, uma marca grande associar-se a um nome mais desconhecido. Há muitas bandas boas que era interessante que tivessem essa possibilidade de trabalho. Enfim, serem as marcas desafiarem-se a isso e desafiarem bandas que não bandas, músicos, que seja, a fazer marcas pequenas, não só músicos, artistas, o que seja, não agarrarem só nos grandes, mas começar, porque toda a gente neste momento está a precisar, principalmente quem já é mais pequeno, tem menos trabalho, não é? Portanto, podia ser uma coisa, acho que isso era importante. E às vezes uma outra forma de fazer isso também, pegando nas bandas mais pequenas, ou que não toquem em festivais tão grandes, não estejam constantemente expostas no mainstream, há uma outra forma de fazer e até se calhar com mais abrangência também. Continuar a apoiar as bandas pequenas, mas ter uma abrangência. E isso eu vejo isso do ponto de vista comunitário. Por exemplo, há um circuito de clubes em Portugal. Se calhar o apoio a esse circuito de clubes, ainda que indiretamente, vai estar a apoiar muitas bandas pequenas, porque normalmente as bandas que fazem o circuito de clubes são bandas mais pequenas. Portanto, aí, e ao mesmo tempo acaba por ter uma visibilidade também maior, porque é um circuito grande, é um circuito alargado. O mesmo serve para teatros, que é muito frequente os teatros fazerem candidaturas conjuntas, a Fundos da União Europeia, etc. Portanto, há uma série de formas de se conseguir apoiar os pequenos artistas também, né? Óbvio que as marcas também têm que estar junto dos grandes artistas,
Mas é possível fazê-lo para os pequenos artistas também de uma forma que comunique uma abrangência grande. Até Mas sendo bom para, para as Sim, marcas, sim, não sem só, dúvida, seja, sem não no dúvida. sentido Claro, paternalista de Não, estar a eu- ajudar as bandas mais benefício. pequenas. Não, isto é bom também porque o estão a fazer, têm um papel aqui importante, não é? A sensação, e agora falando lá das marcas, eu acho que vocês podem também sentir isto ou não, mas os clientes estão todos mais disponíveis. Ao contrário do que acontecia antes, como havia muito ruído, muita oferta, por isso é que eu lancei uma pergunta no início sobre isto, se havia uma maior ou menor disponibilidade. As pessoas recebem melhor as nossas comunicações, obviamente são cada vez menos orientadas à venda, porque sentimos necessidade, toda a gente da pandemia, de buscar informações práticas, horários, novas informações, e as pessoas passaram a utilizar mais a nossa informação, a abrir os e-mails, a responder aos SMS, e por exemplo nas redes sociais também se notou muito isto, e portanto nós agora sentimos que temos um público mais atento e precisamos de conteúdo, e que ainda por cima não somos, nosso negócio não é criar conteúdo, as marcas, algumas criam naturalmente, mas a maior parte delas não. E acho que aqui a arte, a música, a cultura são uma excelente fonte de conteúdo e, portanto, acho que fica aqui um desafio para todos pensar um bocadinho nesse lado e juntando o melhor dos dois mundos, não é? Portanto, no Martin Mix. Cláudia, Hélio, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o desafio e pela conversa. Obrigado. Bom, foi inesperado e para mim foi bastante engraçado porque me fez reativar memórias do sítio onde eu cresci, não é? Porque partilhamos memórias desse sítio e foi, sabe, é sempre engraçado reviver o passado, especialmente numa altura em que toda a gente teve um bocadinho mais de tempo a pensar naquilo que tem feito ao longo dos anos e naquilo que foi a sua vida e se calhar como é que vai ser daqui para diante. Então foi um exercício engraçado, sim. Foi inesperada. Foram perguntas diferentes. É sempre interessante ter alguém que não é propriamente um jornalista a falar connosco, porque tem questões diferentes daquilo que costuma surgir. E estas, neste caso, são bastante pertinentes, tendo em conta o contexto que estamos todos a viver. Foi uma experiência de facto muito diferente, desde logo jornalista, a primeira parte, primeira experiência, portanto uma primeira vez, foi um bocadinho de nervos e de borboletas aqui no estômago. Por outro lado, também muito agradável, de facto, estar com Linda Martini, uma banda que gosto muito, que admiro, e portanto, pela sua qualidade e pelo trabalho que tem feito, e portanto, as duas coisas juntas foi de facto aqui uma combinação agridoce muito especial, e portanto, muito obrigado pela oportunidade, foi um enorme prazer. É um fã histérico, está tudo bem.